Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pedras vão rolar. É hora do rock and roll! Eu tive acesso à cultura do rock bem na adolescência. Me envolvi em especial com o movimento punk na época, isso dos meus 13 até os meus 18 anos, que foi onde eu tive contato com esse tipo de cultura. Principalmente com a questão do punk rock, do movimento punk, e um pouco mais tarde também com o heavy metal. E eu, com 18 anos, eu tive a minha conversão, eu me converti ao cristianismo. E aí, como eu tinha amigos que só vinham desse meio, o meio underground, o meio desses roqueiros, punks e metaleiros, eu comecei a querer que esses mesmos amigos experimentassem aquilo que eu estava experimentando na fé cristã. Quando nós falamos do rock, nós estamos falando em um estilo musical. E aí, para ciências sociais, para sociologia, para antropologia, a pergunta é como é que esse estilo musical se transforma em um estilo de vida? Ou seja, como é que ele vai além de uma mera relação de fã, de interesse estético com aquela música, com aquele estilo musical? Então é quando o fã começa a se apropriar das roupas, é quando ele começa a escutar aquelas músicas, ele começa a ver ali alguma coisa que vai além da estética, alguma coisa que nós podemos chamar de princípios de vida, de uma ética, né, de um jeito de viver, de uma moral, de uma forma de entender o mundo, de interpretar o mundo. E ao que me parece, né, de acordo com as minhas pesquisas, pelo que eu pude perceber, o heavy metal, o rock and roll de um modo geral e o heavy metal em particular, eles se prestam a esse tipo de apropriação, né, do fã transformar esse estilo musical em um estilo de vida. A história do heavy metal pode ser contada por esse movimento, né, de transformar essa estética em um estilo de vida. Eu acho que a música ela é o maior chamariz nesse caso. Há uma identificação muito forte com a música. O underground, ele só existe por causa da música. Então as pessoas se unem, as pessoas se aproximam por causa da música. Ela cria essas relações, essas amizades. Então a gente usa isso, a gente usa a música para estabelecer essas relações que, se não fosse o rock, provavelmente não existiria. Eu não estaria aqui, provavelmente, não estaria com meu cabelo, não estaria me vestido dessa forma, se não fosse a música. A música que ela transformou nesse estereótipo cultural, e isso, de certa forma, acaba sendo uma ferramenta também em que eu posso chegar em outras pessoas que também tenham essa identidade cultural. Então, muitas pessoas acabam sendo trazidas para o cristianismo por simplesmente ser alcançadas por essa ferramenta que é a música, com o seu cunho da mensagem que está dentro dela,
e que são impactadas por essa mensagem que vem por meio da música. Eles precisam compreender o evangelho na linguagem deles, né? E geralmente a galera do metal ela é muito ligada com a música, né? Então é algo que você transmite, eles são pessoas extremamente antenadas, espertas, né? Então eles, conforme o metal vai progredindo, eles vão aceitando melhor a palavra ou a banda, e assim você cria um relacionamento, né? Não simplesmente prega a palavra, mas você acaba sendo inserido no meio e começa a atrair aqueles que têm aquela linguagem, né? Então, os pastores, nos programas de rádio, de televisão, nos púlpitos, quebravam discos, os bolachões, né, de vinil, do rock and roll, e com o discurso de que aquele tipo de música, aquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude associada ao rock era uma tática, vamos dizer assim, do diabo para destruir a família, destruir os valores tradicionais da civilização cristã. Então, condenando o rock, associando ele com o diabo, era uma forma estratégica das instituições religiosas combaterem aquilo que era visto como um mal. O underground na minha vida ele sempre esteve presente, porque eu já era underground, né, antes de ser cristão, né. Eu participei do movimento punk em Curitiba, a gente teve a primeira banda hardcore, acho que do Paraná talvez, foi nossa, assim, do hardcore old school, que é o Paz Armada, né, que foi uma banda em Curitiba que circulou bastante na época. Daí depois, quando eu me converti ao evangelho, né, eu fiquei naquela, como eu te falei antes, eu fiquei naquela fase do, será que pode, será que dá, será que não dá, é do diabo, não é? E eu comecei a pesquisar, daí eu conheci o Torniquete, né, eu fui conhecendo outras bandas, mas nada dentro do punk rock, que era a minha área mesmo, assim, aquilo que eu curtia. Até que eu descobri uma banda chamada Velho Ipec, uma banda californiana, bem no estilo que eu curti, assim, e falei, cara, tem punk cristão também, né, bacana isso. Mas antes disso eu já vinha tentando fazer alguma coisa. Ainda em Ponta Grossa, né, eu me mudei para Ponta Grossa em 97, casei, né, em Ponta Grossa, e tocava em grupo de louvor, né, na igreja, assim, porque a música tá ali, né, você não consegue ficar longe dela, né, daí tocava no grupo de louvor, mas daí eu conheci um pessoal da presbiteriana, que era o Kleber, que inclusive já é falecido, e a gente resolveu montar uma bandinha dentro da igreja, assim, foi bem legal, que foi o CHC, que era Christian Hardcore, né, foi a primeira iniciativa, isso foi no ano 2002, foi a primeira iniciativa, acho que assim, em Ponta Grossa, de uma banda punk cristã, foi a nossa ali. E a gente começou, essa banda ela durou 1 ano, bem certinho. A gente começou a tocar, a ensaiar na igreja ali. Aí a gente foi num festival que teve da igreja presbiteriana renovada lá do Dilvaranas. E chegamos lá e tocamos nosso punk rock. E ali eu vi assim uma coisa muito legal, assim, veio um senhor assim de cabelinho branquinho, assim, bem, né, olhou pra mim e falou assim: ó, pessoal, eu não entendo esse som que vocês fazem, mas eu senti um som de Deus em vocês. Então, a banda de metal sempre teve esse desejo de sair das 4 paredes, né? Porque sempre foi esse trabalho de expandir para fora, né? Então a gente começou a procurar bares para fazer festivais, chamar gente, até pessoas que não eram cristãs mesmo, mas que de certa forma tinham um contato com metal, para tentar fortalecer um cenário primeiramente, né? Então dentro disso tinha bandas que não eram cristãs, que sempre chamavam a banda daqui para tocar junto, porque eles queriam uma parceria e acabavam respeitando, e isso foi um trabalho, acho que foi uns 4, 5 anos, né, para 4, 5 festivais por ano para tentar gerar isso, né? No começo havia uma certa resistência, né? Mas a ideia sempre é trabalhar para fora, né?
E a gente resolveu fazer uns eventos, assim, que chamava-se, eu dei o nome de Rock com Pastel, né? A minha esposa fez muito pastel, ela ajudou bastante, assim. E inclusive o nosso primeiro microfone melhor, que foi um Shure, a gente comprou com o dinheiro do Rock com Pastel. E a gente fez 2 eventos pequenos, eu conheci o Thomas lá da MDG, em Ponta Grossa, que também deu uma força. Aí a coisa começou a crescer até que a gente chegou no terceiro Rock com Pastel, que até tem um cartaz ali atrás, que foi assim um evento de peso, né, que a gente conseguiu trazer uma banda de Santa Catarina, o Identidade Suprema, uma banda de prog metal assim sensacional, que todo mundo ficou maravilhado com o trabalho dos caras. Conseguiu trazer o Desertor, que foi assim, nossa, foi muito show, assim, a apresentação dos caras é muito energética mesmo, assim, balançou mesmo o lugar. E trouxemos uma banda punk não cristã, porque eu sempre tive essa visão de você tem que trazer a galera que não é cristã. E aí a gente fez esse evento, só deu prejuízo, eu gastei todo o meu 13º salário na época para pagar as despesas do evento, né? Não tivemos Natal naquele ano por causa da despesa do evento, mas valeu a pena porque o pessoal da cidade ali parece que ganhou um impulso, assim, sabe? As bandas começaram a curtir a ideia. O planeta condenado da festa tanto sangue derramado, tá doendo o meu caminho. Preto e branco desbotado, prece com carinho. Mas todo mal cantado, todo lado. A ideia inicial da banda surgiu na seguinte questão: a falta de mais bandas para evangelizar. E a gente, primeiramente, a gente ficou amigo aí e resolveu começar um projeto de rock e metal cristão. Então a gente toca desde do rock até o metal cristão. No início do ano, esse ano, a gente lançou o nosso primeiro trabalho autoral, que é o EP Guiado por Ti, que contém 5 faixas autorais. E a proposta inicial é evangelizar através do rock e metal cristão. Quando eu comecei a participar dos grupos da renovação carismática, dos grupos de orações e tal, e participar assiduamente das missas, retiros, encontros, eu tinha vergonha no início de me assumir como roqueiro. Eu tinha vergonha de me assumir, eu sou um cara que curte rock, eu sou um cara que gosta do estilo, eu sou um cara que ouve Led Zeppelin, que ouve Pink Floyd, que ouve Iron Maiden. Então eu tinha vergonha de assumir isso, mas com o tempo eu fui conhecendo o outro lado da moeda, né? A primeira banda que eu tive contato, inclusive, foi o Eterna, uma banda de heavy metal que começou entre 97 e 98, a banda já lançando um álbum na época que mexeu com a vida de muita gente e uma das músicas estava no nosso repertório. E é um estilo assim que aos poucos eu comecei a buscar onde estavam as bandas de rock cristão. E eu comecei a me envolver e de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, eu me assumi como roqueiro cristão. Eu não vejo problema nenhum de você vestir a camisa e assumir, não. Eu gosto de rock, eu gosto de heavy metal, porém eu sou cristão. Eu sou grato a Deus por essa liberdade, sabe, cara? Porque assim, existe muito preconceito, né? Tem gente que vem, às vezes, no meu caso, vem de uma família tradicional evangélica, embora eu tenha deixado, ainda na minha adolescência, o rock, ele é demonizado, né? E quando você vai ver ele como uma ferramenta, né, que na verdade a música é uma ferramenta, você usa ela para fazer o que você bem entender. Você pode ofender alguém por uma música, você pode de repente trazer consolo para alguém que está ferido por uma música, né? Você pode exaltar a obra do inimigo, né, como existem bandas que fazem,
Você pode levar o Evangelho de Jesus Cristo, né, para as pessoas. E você sentir essa liberdade, né, ter a liberdade que Deus nos dá para nos expressar, né, é muito gratificante. Né, você saber que aquilo que você gosta, Deus aceita, né. Enquanto a gente está cantando de repente um heavy metal, principalmente um metal mais progressivo um pouco, ele tem as nuances, né? Ele parece uma trilha sonora muitas vezes, né? Então você canta, você entra né, dentro daquele clima, às vezes parece até um filme, né? Dependendo da poesia. A escritura me dá liberdade e a obra que Deus fez comigo tem uma trilha sonora, cara. Ela tem uma trilha sonora. Então eu rejeitar isso, né? Se eu encontrasse na escritura alguma coisa, né, que refutasse essa questão, falando não posso, eu ia colocar em dúvida a própria conversão minha, né? Porque muitas das palavras que entraram no meu coração foi através do rock. Começou, a cena era muito maior, a gente sabe, não existiam mais bandas, não bandas grandes, mas existia molecada que queria fazer um som, né? E hoje, católico, Ponta Grossa talvez tenha 2 ou 3 de rock, e cristã, englobando todas as religiões, não sei se chega a 10. Não sei se chega mesmo. Eu acho que aqui na região, quando a gente começou, que era bem forte, assim, que tinha muita banda da região, principalmente de rock, assim, a gente costumava dizer que era incrível, a gente via as outras cidades, outros lugares, não tinha tanta banda de rock como tinha aqui. Somos uma banda de rock cristão da cidade, pra quem não conhece, e a primeira música que a gente vai tocar chama-se Derramado. Eu acho que nós, como uma banda de rock, temos dois momentos complicados. Nós, como banda de rock dentro da igreja, e nós, como banda de rock cristão, fora dela. A banda Moriá, ela nunca foi associada a nenhum movimento dentro da igreja. Nós somos católicos, ponto. Mas a relação que a gente tem com a igreja católica como um todo, eu acho que é relativamente bom, assim. A gente já levou algumas coisas para a gente ter tatuagem, pra gente ter algumas coisas, a gente já tentaram cortar a gente de eventos por causa desses motivos, que pra mim são motivos muito rasos, mas eu entendo o motivo das pessoas também, né? Mas acho que a relação é muito boa, a gente tem uma boa receptividade, na verdade a maioria das pessoas que acompanham fielmente o nosso trabalho são as pessoas dentro da igreja. A gente toca na missa a Nossa Senhora do Pilar, na Palmeirinha, e é um momento... Eu acho que a banda também ela tem que ter um pouquinho desse termômetro, sabe? É legal você estar num palco, fazendo farra, tocando, correndo pra lá, vindo pra cá, gritando, se esperneando, suando, de tudo. E a missa é um momento assim que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais daquela espiritualidade mais a fundo.
Então existe toda uma cena underground acontecendo, né? Tem uma cena fora do mainstream que está acontecendo, né? Com bandas, com gravadoras, com selos, o pessoal está produzindo. O heavy metal se tornou hoje um estilo muito diversificado, né? E os próprios fãs acompanham essa diversificação. Então você vai em alguns shows, você percebe que não, é só o grupo do power metal. Aí você vai em outro show, é só o grupo do thrash metal. Você vai em outro show, é só o grupo do doom metal. Então, não. Essa inversão dos símbolos religiosos ou este falar bem do lado mal dos símbolos religiosos, ele se restringe a alguns estilos. Eu diria que, sobretudo, o death metal e o black metal são estilos que, aí sim, eles se colocam nesse lugar e falam, opa, aqui não. Eu, por exemplo, pesquisei mais o black metal, e o black metal, ele diz explicitamente, as bandas de black metal do underground brasileiro dizem explicitamente, opa, isso aqui não é só música, isso aqui é satanismo, isso aqui é uma forma de nós, a música é um veículo para nós falarmos bem, divulgar, vivenciar, expressar o que eles entendem por satanismo. Então, a partir do momento em que o black metal se coloca de uma maneira tão contundente do lado do demônio, do lado do diabo, do lado do mal, surgem outras bandas que vão questionar essa posição tão ideológica do black metal. É o caso do white metal, ou como eles gostam de dizer também, o unblack, né? O unblack metal. Então, quando você escuta essas bandas, você fala, nossa, é uma banda de black metal. Aí quando você vê essas bandas, você fala, nossa, são bandas de black metal. Mas aí quando você vai escutar e ler as letras, você percebe que não tem nada a ver com aquele black metal satanista, porque é um estilo de heavy metal extremo, glorificando Jesus, glorificando Deus, falando bem do bem. Rock cristão. Hoje não é mais uma contradição nos termos. Existe efetivamente rock cristão, né? Cantado nos altares, nos púlpitos, né? Dentro das igrejas. Mas durante a primeira fase de demonização do rock pela instituição e durante a segunda fase de apropriação pelas bandas desse imaginário diabólico que lhes eram atribuídos, falar de rock cristão nesse primeiro e nesse segundo momento era uma contradição nos termos. Então assim, a gente entende que é possível você adorar a Deus mesmo com heavy metal. Então tem músicas de heavy metal que são músicas de adoração, que glorificam o nome de Deus. E como as pessoas aqui estão acostumadas com esse tipo de música, as pessoas se sentem muito bem, muito à vontade para louvar a Deus por esses estilos musicais.